como aconteceu a ascensão e a queda do melhor MMORPG de todos os tempos, chamado Ragnarok Online foi o primeiro jogo online coreano a ser exportado com sucesso a outros países. No Brasil, foi o primeiro MMORPG traduzido oficialmente para a língua portuguesa. Rodado em servidores nacionais, estima-se que tenha possuído mais de 25 milhões de assinantes no mundo em 2011. Se você teve a incrível e irreplicável experiência de jogar esse jogo entre 2004 e 2014, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito especial para você, assim como foi para mim ao longo da construção dele. Eu tive que coletar todos os vídeos, todas as músicas, todos os screenshots para montar essa história aqui para você. Então acompanha comigo porque eu vou te contar não só o que realmente fazia do Ragnarok o melhor MMORPG de todos os tempos, com uma distância gigantesca para qualquer segundo colocado que você possa imaginar, assim como eu também vou comentar o que destruía ele lentamente ao longo do tempo, e por último, qual que foi o prego no caixão do jogo aqui no Brasil. Só para estarmos todos na mesma página, o Ragnarok ele veio para o Brasil em setembro de 2004 e ele foi crescendo junto com a popularização da internet e o acesso das pessoas comuns à internet banda larga e bons computadores em casa. Eu mesmo só fui conhecer o jogo lá em 2007, quando eu vi alguns colegas mais velhos da Lan House jogando no computador e me chamou a atenção. E sim, na Lan House, porque naquela época para você ter uma internet banda larga e um bom computador que rodasse os jogos do momento em casa, você tinha que ter muita grana, você tinha que ser playboy. Não era o meu caso. O Ragnarok é um MMORPG icônico que te coloca em um universo rico de fantasia medieval, cheio de referências de mitologia nórdica e com aquele toque de cultura oriental. Essas coisas tornavam o jogo muito atraente para os novos jogadores. E, não bastando isso, né, a estratégia de lançamento do jogo no Brasil foi absolutamente insana. Os caras da Level Up Games simplesmente distribuíam folhetos de propaganda que tinham um CD com o Ragnarok e outros 7 jogos da época em lugares estratégicos, como saída de escolas, nos shoppings e nas lan houses. Também eram vendidas as revistas que vinham junto do CD em todas as banquinhas e livrarias que você possa imaginar, e nem mesmo no supermercado você estaria salvo, já que até os cereais Crunch fizeram uma parceria com a Level Up Games, e comprando o cereal Crunch não só você levava o cereal, como vinha junto do CD do jogo que acompanhava o Ragnarok e outros 7 jogos da época. Nesse ponto eu preciso realmente dar os parabéns para a Level Up Games, que daqui para frente eu vou chamar de LUG, porque foram muito criativos no lançamento dos jogos, né? E eles foram responsáveis por importar essa belezinha aqui pro Brasil. Mas não se engane, ao mesmo tempo que a LUG fez a proeza de trazer o jogo pro Brasil e fazer um lançamento incrível, ela também fez muita força e muita besteira que estragou a experiência dos usuários, e ela mesma foi a principal responsável por acabar com o jogo no Brasil. Mas eu vou explicar isso melhor mais pra frente. Isso nos leva ao capítulo 2. O que faz do Ragnarok o melhor MMORPG de todos os tempos? O Ragnarok introduziu um universo imenso, com uma temática envolvente, trilhas sonoras inesquecíveis, uma dificuldade absurda de upar os personagens, e tudo isso temperado com um endgame que é absolutamente inalcançável. Não importa o quanto você joga o Ragnarok, você nunca vai ficar sem o que fazer. O mundo do jogo está em eterna expansão. Expansões essas que sempre vêm acompanhadas de novas histórias envolventes, novos monstros e novos itens cada vez mais poderosos. Isso faz com que as dinâmicas para upar sejam atualizadas, os itens mais procurados e valorizados mudam ao longo do tempo, e até mesmo as profissões e os níveis máximos dos personagens progridem, o que te levam de volta ao processo desafiador e normalmente coletivo de upar. E esse aqui é um dos pontos-chave do jogo. Ao longo do processo de desenvolvimento do seu personagem, você vai precisar upar em grupo, vai precisar passar por várias cidades, e com certeza nesse processo você vai fazer amigos. O jogo é simplesmente desafiador demais para você sobreviver a ele sozinho. Essa é a maior marca que o Ragnarok deixou no meu e no seu coração. Os amigos da jornada. Os amigos com quem você virou noites upando, seus amigos de clã que lutaram guerras do Império com você, aqueles amigos que você conheceu no jogo, mas você levou pra vida. Absolutamente todo mundo que eu conheço que jogou Ragnarok de verdade acabou ganhando amigos do peito que levou pra vida toda. Eu digo por mim mesmo, muitas vezes eu conectava no TeamSpeak, no MSN ou no Skype só pra conversar com os meus amigos do Rag. A gente falava sobre basicamente tudo, dramas pessoais de cada um, contextos familiares problemáticos, as histórias de escola e tudo mais que
que você possa imaginar da vida de cada um. A gente tinha a galera mais velha que passava a sabedoria pra galera mais nova, a galera mais cracuda de jogo que ajudava o pessoal que não tinha tanto tempo pra jogar, e todo mundo se ajudava e isso criava um vínculo muito forte dentro do clã. Não tinha como você passar tanto tempo jogando um jogo e você não extrapolar as conversas pra algo além do jogo. Todo mundo acabava falando como foi seu dia, o que aconteceu, se deu mal, se bateu o carro, se arranjou uma namorada, e até mesmo sobre aqueles eventos canônicos como pedir a sua primeira namorada em namoro e coisas do tipo. Como tinha um vínculo fortíssimo entre os jogadores, isso acabava levando algumas coisas. Eu mesmo tinha acesso à conta de pelo menos uns 10 amigos. A qualquer momento eu poderia entrar, rapelar tudo que eu quisesse, roubar todos os itens, pegar tudo pra mim, todo o dinheiro, tudo que a pessoa construiu ao longo dos anos, e a pessoa nem teria chance de me encontrar na minha casa para tentar me cobrar. Como o Hag gerava laços muito fortes, você confiava o seu acesso, todos os seus itens, e basicamente eu não conheço nenhuma história de todos os maiores clãs de alguém que tenha simplesmente rapelado os amigos ou traído o clã dessa forma. Isso porque ninguém se atreveria a trair a confiança e perder todos aqueles amigos apenas por alguns itens que você poderia até mesmo pegar emprestado e devolver numa boa. A confiança e a amizade valiam muito mais do que os itens no jogo. E não é porque os itens não valiam nada. O mercado secundário, né, o que a gente chamava de Real Money Trade, né, o RMT, né, você pegar os itens do jogo e vender por dinheiro da vida real, era quentíssimo. Qualquer item mais ou menos raro você venderia por R$1.000, R$2.000. Inclusive, tinha gente que vivia só de fazer negócios no Hag, e inclusive tem uma história lendária de quando venderam a carta mais rara do jogo, né, a carta Tesouro Ladrão Dourado, carinhosamente conhecida como GTB, e ela foi trocada por um carro. Eu não lembro se era um Corsa ou um Celta, mas a carta foi trocada por um carro na faixa de uns R$20.000, isso em 2000 e pouco. O universo de negócios por dinheiro real no jogo era muito vivo. Tinha galera que comprava e revendia itens super raros com boas margens em cima no RE. Tinha gente que farmava e vendia os drops, alguns farmando com as próprias mãos, outros usando bots muito bem programados, né, Virgílios? Tinha galera que vendia contas já com os personagens upados, com as quests chatas feitas e tudo já prontinho para o outro só entrar e jogar, como eu. E tinha gente que também vendia upchar, ele acessava a sua conta e ele farmava aqueles pontos, fazia aquelas quests e essas coisas diretamente na sua conta, né, sem te vender uma conta pronta. Como eu mesmo fazia e alguns amigos malucos também, como meu amigo Paulo, o Paulo H, cada um chamava de um jeito. Falando em fazer dinheiro com Ragnarok, eu nunca vou esquecer de como meu pai se apropriou do meu suado dinheirinho da minha primeira conta que eu vendi. Naquela época eu não tinha conta bancária e não era tão simples de abrir uma conta corrente como é hoje em dia com os bancos digitais. Então pedi os dados da conta do meu pai, passei para o meu cliente depositou e mandou o comprovante, meu pai confirmou o recebimento e eu passei a conta para ele. O que aconteceu é que meu pai ficou falando, não, relaxa, eu já vou sacar lá o dinheiro para você, eu trago amanhã. Tô esperando até hoje esse dinheiro chegar. E o pior é que eu levava esculacho se eu ia cobrar ele, porque ele já fazia a enorme gentileza de me sustentar. Aí ficava complicado pro meu lado. Nunca mais pedi para depositarem nada na conta do meu pai. A essa altura do campeonato você pode estar se perguntando, mas o diferencial do Ragnarok era fazer amigos ao longo do jogo? Que jogo de RPG que você não acabava fazendo amigos, upando juntos e coisas do tipo? Isso eu não tô mais especial no Ragnarok, mas então vamos falar sobre o que realmente tornava o Ragnarok um RPG único e o que nenhum outro RPG sequer passou perto de conseguir replicar. Capítulo 3, o Endgame. Depois de muito se lascar e você conseguir pegar nível máximo, você poderia seguir alguns caminhos no Ragnarok. Eu chamo carinhosamente de o caminho do dinheiro, o caminho do sangue e o caminho da glória. O primeiro caminho, o caminho do dinheiro, consistia basicamente em você focar em farmar itens raros, matando os monstros mais fortes e mais raros do jogo em busca dos itens mais valiosos. Esse processo de caçar e enfrentar esses monstros raros era extremamente satisfatório e desafiador. Você podia fazer isso sozinho, em dupla ou em grupo. Eu mesmo gostava de fazer isso sozinho em dupla porque era mais rentável. O sistema de drops do jogo deixava tudo difícil e empolgante, com chance de dropar as cartas de 0,01%, ou seja, uma a cada 10.000. Mas dependendo do que você dropasse, você poderia facilmente ficar ou muito mais forte ou ficar muito mais rico. E quando eu digo de você ficar mais rico, de fazer mais grana, isso não significava só dinheiro no jogo, mas também dinheiro na vida real. Porque como eu comentei, o mercado secundário de Real Money Trade, o RMT do jogo, ele era muito vivo, era muito fácil de você vender itens raros, cartas raras, equipamentos difíceis de serem dropados. E existiam muitos itens que iam lá de 400, 500, 2.000 reais até 20.000 reais, como o caso da GTB, ou da carta Talgunka. Além disso, os MVPs, como a gente carinhosamente chama, os chefões, os boss do Ragnarok, realmente desafiavam os jogadores e exigiam uma estratégia para que eles fossem farmados. Você tinha que verificar os horários que eles iam nascer, achar eles no mapa, competir com os outros jogadores e usar os equipamentos certos para cada chefão. Muitos deles sequer eram possíveis de serem farmados solo, e você precisaria ter alguns companheiros equipados até o talo e
bem sincronizados com você para que eles te ajudassem. Tinha MVP de instância, MVP que nasce solto no mapa, MVP que fica em mapa com PVP ativo, ou seja, onde você poderia atacar diretamente o competidor, o seu adversário que quisesse matar o mesmo MVP que você. E mesmo nos mapas onde não tinha um PVP ativo, você poderia atrapalhar os seus competidores de várias maneiras e matar todo mundo. Tinha gente que inclusive levava um personagem da classe renegado, deixava ele todo desequipado, ativava uma habilidade chamada Vínculo Sombrio no seu adversário e se jogava no meio dos monstros do mapa para levar dano. O que essa habilidade causava? O Vínculo Sombrio jogava todo o dano que o jogador desequipado recebia para quem ele se vinculou. Ou seja, você jogava todo pelado no meio dos monstros para levar mais dano e você transferia esse dano pro seu adversário, fazendo com que ele morresse. Isso era coisa de pilantra de alto calibre. É Tyler Durden. E isso nos leva ao segundo caminho, que é o caminho do sangue. O caminho do sangue consistia em focar 100% em PVP e nos confrontos isolados das guerras de Império. As guerras de Império eram basicamente 2 horas ininterruptas de pura selvageria. Mais de 100 jogadores em um castelo que parecia um labirinto. A cada portal passado você poderia se deparar com um lote de inimigos esperando por você e seu computador só faltava explodir de tanta gente e tanta habilidade sendo arremessada no mapa ao mesmo tempo. Era dano que você nem via de onde vinha. Era tanto dano que muitas vezes você nem sabia o que te matou. Quem seguiu o caminho do sangue só estava preocupado em matar muito mais do que morrer. Eram os egoístas que sequer faziam questão de comparecer em todas as guerras do clã, só queriam jogar com a sua classe favorita e não estavam dispostos a defender os castelos do clã, só queriam saber de atacar novos castelos e fazer aquela chacina. O compromisso coletivo com o clã era o que separava os players que só queriam o caminho do sangue dos players que queriam o caminho da glória. A glória é essa que ficava pavimentada de sangue. E isso nos leva ao terceiro caminho, o caminho da glória. Como eu comentei, o caminho da glória é pavimentado de sangue, mas ele visa um propósito muito maior. Não bastava você aniquilar os adversários pelo caminho, você precisava conquistar os castelos e manter esses castelos sob sua defesa, debaixo da sua bandeira. Por que isso? Porque os castelos tinham drops únicos. Para que serviam esses drops únicos? Para fazer os itens mais fortes do jogo, os chamados equipamentos divinos, que a gente chamava de Godly. Eles eram simplesmente os equipamentos desproporcionalmente mais poderosos do que qualquer outra alternativa disponível. E você deve estar se perguntando, e como que fazia um Godly? Bastava você formar um clã, que na média tinha umas 50 pessoas, você precisava com esse clã conquistar os castelos competindo com os outros clãs, você precisava manter esse castelo sobre a sua posse ininterrupta por mais ou menos uns 6 meses, né, os castelos certos, você precisava ter a sorte de dropar as partes certas, para então você poder fazer a quest de forja desses itens divinos, para então mais ou menos depois de um ano de muito trabalho, vários castelos conquistados e defendidos por um ano ininterruptamente, porque se você perdia o castelo, você perdia o que a gente chamava de eco, e isso diminuía toda a chance de drop desses itens. Se você conseguisse fazer tudo isso bem certinho, pode ser que ao final de um ano o seu clã tivesse um item divino feito. No set de equipamentos de cada jogador você tinha pelo menos 8 equipamentos, 2 acessórios, bota, capa, arma, escudo, armadura e equipamento de cabeça alto, meio e baixo. Depois de um ano você teria um equipamento para um desses slots e você não tinha exatamente como escolher o que você ia dropar para escolher qual que você teria a oportunidade de forjar. E esse único equipamento ele seria confiado a um único jogador que usaria ele sozinho em cada uma das guerras. Então agora você imagina comigo o tamanho da união que é necessária para que você monte um clã, conquiste os castelos, defenda os castelos com tanta consistência ao longo do tempo, o sacrifício que não está envolvido nisso, e você imagina o tamanho da confiança que era necessária para que você fosse esse indivíduo do clã que foi o escolhido por todos os seus colegas de bandeira para que você portasse aquele equipamento divino que todo mundo se esforçou para fazer, porque você é o cara que mais ia fazer diferença e mais merecia usar aquele item, e você vai ser o cara que mais vai ajudar o clã a conseguir os próximos itens divinos e conquistar os próximos castelos e fortalecer o nosso clã do peito. Pois então, esse é o caminho da glória. Esse é o verdadeiro endgame do Ragnarok. Algo que nenhum outro MMORPG sequer passou perto de fazer. O trabalho em equipe começa lá no básico dos personagens, onde você precisa do trabalho em equipe para que você consiga evoluir, para que você consiga uns itens melhores, para que você vá progredindo de maneira adequada. Mas mesmo depois de você ter o seu personagem nível máximo, você pode buscar riqueza, você pode fazer missões, você pode subir torres sem fim, que na verdade tem fim com os seus amigos, você pode ajudar os seus amigos a upar outros personagens de outras classes, você pode ajudar o seu clã no crescimento dele, nem que seja só trocando conhecimento, nem sempre você precisa estar lá upando com os caras ou ajudando eles operacionalmente falando. E todo esse trabalho em equipe que começa lá atrás, ele vai se fortalecendo ao longo do tempo, onde você começa a ter pertencimento pelo seu clã, você começa a prezar pela reputação do seu clã, você quer honrar a bandeira do seu clã, e aquele laço todo que começou só como uma parceria durante o up, acaba
acaba virando uma grande amizade e todo mundo começa a fazer esses planos de crescer e defender a bandeira junto. Pra você ter uma ideia de como isso estendia o universo do Ragnarok, tinha clãs que todos os anos faziam um churrasco, juntava todo mundo numa cidade, alugava uma chácara e juntava geral, inclusive com caras de outros clãs inimigos. Tudo isso eram coisas muito especiais e que eu basicamente só via na comunidade do Ragnarok, nunca vi nada parecido em nenhum outro MMORPG. E já que a gente tá falando de coisas especiais que são únicas do Ragnarok, eu não poderia deixar de mencionar as trilhas sonoras, que são verdadeiras obras-primas. Pesquisa no YouTube o canal ANT, e você vai achar uma playlist com mais de 200 músicas do jogo, todas únicas e originais. Não são aquelas músicas fuleiras de 30 segundos que ficam em um loop eterno, que nem a maioria dos jogos de hoje em dia tem. Cada cidade tem uma música única, cada dungeon tem uma música única. Se a esfera do mapa é sombria, a música tem um tom sombrio. Se o mapa é arborizado e bonito, ele vai ser acompanhado de uma música mais feliz e com uma energia mais positiva. Uma experiência completamente única e completa. E eu ainda vou ir mais longe nesse assunto das músicas. Experimenta ler os comentários nos vídeos onde tem músicas de Ragnarok. Como, por exemplo, pesquisa lá, tema de Frontera. A nostalgia que cada jogador antigo de Ragnarok sente ao ouvir essas músicas é de arrepiar. Realmente toca na alma. Muita gente até cai no choro, vários comentários falando sobre isso. E as músicas nos lembram daquela época onde a gente realmente era feliz. Aquela época onde a gente realmente estava fazendo verdadeiros amigos que a gente ia levar pra vida toda. E isso nunca foi somente um joguinho. Tudo que você conversava, que você vivia, a parceria que você experimentou dentro do jogo era tão real quanto a vida fora do jogo. Só pra não deixar de fora também, dentro do jogo você poderia casar, fazer um personagem baby, ser adotado ou adotar um baby. E tinha classes super especiais, como por exemplo super aprendizes. Quem era muito maluco queria ter um personagem que você poderia fazer builds completamente bizarras, e ele era muito difícil de você upar e fazer qualquer coisa com ele de maneira independente. Ele tentava simular um exército de um homem só, mas ao mesmo tempo que ele fazia um pouco de tudo, ele fazia tudo muito mal, mas tinha gente que adorava essa pira do super aprendiz. Então é um jogo que te dava realmente muitas oportunidades, e apesar de que normalmente você fosse seguir um desses três caminhos, né, o do sangue, o do dinheiro ou da glória, então afinal, apesar de você poder seguir cada um desses três caminhos, tinha gente que era muito louca e seguia outros caminhos, né, ia pro caminho do roleplay realmente, né, casar, adotar filho, upar um super aprendiz, virar a maior referência em forja ou pote de itens e coisa do tipo. Eu realmente me emocionei relembrando de todas essas coisas boas do Ragnarok, e eu até tive que dar uma boa resumida para fazer essa parte 1 sobre a ascensão do jogo, mas infelizmente a gente tem que falar da parte 2, que é a queda do jogo. Capítulo 4, o que lentamente derretia o jogo. O primeiro modelo de monetização do jogo era um problema para a própria existência do jogo. No início tentaram fazer um modelo de assinatura, onde você pagava uma mensalidade para manter o seu acesso disponível. Você tinha 7 dias grátis e depois você teria que pagar essa assinatura. Qual que era o problema desse modelo? A galera simplesmente não tem grana. E quem tem grana é pão duro e não queria gastar dinheiro com jogo online. As pessoas escondiam que gastavam dinheiro com jogo online. Você era taxado de otário se você gastava dinheiro com jogo. É engraçado dizer isso, porque hoje em dia é a coisa mais normal do mundo você gastar dinheiro na internet, você pagar por software, jogos online, streaming e até mesmo aqui pelo YouTube. Quem colocava o cartão para fazer compra online era muito maluco, porque a chance de você ter o cartão clonado e coisas do tipo eram muito maiores do que hoje em dia. Pelo menos era o que dizia o senso comum. E o meu pai. E todos os outros pais que não queriam gastar dinheiro com os filhos com um jogo online. Então veio o segundo modelo de monetização, onde eles tiveram a ideia de fazer um servidor que fosse totalmente gratuito, o que parecia uma maravilha em termos de acessibilidade, não é mesmo? Mas isso vinha acompanhado de uma maldição, visto que a Level Up não tinha criatividade alguma para monetizar, e eles acabavam inventando, simplesmente criando da cabeça deles consumíveis e itens extremamente roubados, que só poderiam ser adquiridos através do dinheiro real, e isso acabou criando um verdadeiro ecossistema de pay to win. E tinha problemas além, já que o servidor era de graça, ele era um ambiente perfeito para você validar e aprimorar os seus bots lá. Você criava seu bot de graça, testava sua programação, percebia o que fez você ser banido no servidor gratuito, ficava com o dinheiro que você conseguiu ao longo desse tempo, então você criando mais e mais contas e melhorando o sistema dos seus bots, até que eles estivessem super bons e você pudesse exportar ele para os servidores pagos. Então isso trouxe consequências nefastas para a economia do jogo, já que tudo ficou desproporcionalmente inflacionado. Qualquer coisa básica custava 1 trilhão de dinheiro, e quem estivesse tentando jogar o jogo honestamente e humildemente era esbagaçado pelos ricos de dinheiro da vida real e pelos caras que ficaram ricos farmando com bot, já que era de graça fazer um bot, botar ele para rodar, você ia melhorando ele e não tinha custo nenhum. Então você ia fazendo uma conta depois da outra, bastava criar mais um
e-mail e rodando o bot. E agora, fazendo um paralelo, antes de falar do próximo modelo de monetização, eu sempre achei uma besteira enorme não criar um sistema que permitisse monetizar as transações do mercado secundário do jogo, ou seja, entre os próprios players. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu acredito que poderia facilmente ter sido criado uma terceira moeda no jogo que fosse uma moeda resgatável em dinheiro real. Poderia ser cobrada uma taxa percentual sobre essas transações e a empresa intermediaria as compras através da própria plataforma. Já que rolava muito golpe no mercado secundário, todo mundo estaria disposto a pagar uma certa taxa para fazer isso dentro de um ambiente seguro. Qualquer coisa na casa dos 20% seria totalmente aceitável pela realidade do comércio na época, e isso traria ainda mais incentivo econômico e mais liquidez para os itens. Quem era cracudo ia ficar mais cracudo ainda com a possibilidade de fazer uma grana extra, uma grana na vida real através do jogo. Você trazer um ambiente mais seguro para que as pessoas negociassem entre si, então a empresa não ia precisar ficar criando itens tão mirabolantes para forçar o gasto de dinheiro dentro do jogo, visto que ele ia monetizar a transação natural do mercado secundário entre os próprios jogadores. Ela nunca mordeu nada dessa fatia, e eu imagino que não seja nada muito complexo, embora tenha um tratamento financeiro diferenciado, você disponibilizar esse mercado secundário dentro do jogo. Sem contar que é muito fácil de você identificar se você ia ter transações clandestinas, você poderia proibir as negociações feitas fora do ambiente do jogo, já que você consegue saber de quem que realmente pertence aquele item pelo perfil dos acessos, e não é normal você passar um item super valioso para uma conta que não seja sua, né, sem cobrar nada, porque isso só significa de que esse valor foi pago fora do jogo. Então eles nem proibiam a transação secundária no mercado clandestino, as pessoas se lascavam muito nesse mercado clandestino, tomavam muito golpe, a empresa nunca disponibilizou um mercado seguro para que esse mercado secundário se desenvolvesse dentro da plataforma do jogo, onde ela poderia cobrar uma taxa e ganhar dinheiro em cima disso, e no final das contas ela precisava ficar introduzindo itens super apelões que faziam com que a pessoa, além de gastar dinheiro no mercado secundário, tivessem que gastar uma quantidade de dinheiro dentro do jogo, e isso criava essa sistemática de pay to win que não era legal. Foi então que veio o terceiro modelo de monetização e o melhorzinho de todos lá em 2012. O modelo paga um valorzinho só para criar sua conta e joga de graça para sempre, sem precisar pagar mais nada. Foi nesse modelo que surgiu o servidor Asgard em 19 de setembro de 2012. Esse foi o servidor que eu mais joguei, o melhor servidor de todos os tempos e onde eu mais passei tempo com meus amigos. Eu acho que esse foi o melhor servidor de todos os tempos, não só porque ele trazia um modelo de monetização que era viável para quem era um pobretão, mas ele criava ainda assim barreiras financeiras para que não ficasse um servidor cheio de bots. E como esse servidor estava renascendo do zero, no momento que o jogo já estava bem maduro, e como as classes nível 3 tinham recém-chegados e todo mundo ia ter que reupar os seus personagens até o novo nível máximo 150, vários itens novos e coisas do tipo, isso criou janela de oportunidade perfeita para que os jogadores recomeçassem junto com seus parceiros nesse novo servidor, porque eles já iam ter que se reinventar totalmente no servidor que eles já estavam, e tinha a oportunidade de fazer isso do zero, num servidor que não estava com a economia toda zoada e que não estava dominado por bots. Nesse servidor, além de cobrar na criação das contas, a Lug estava criando mapas especiais, onde você pagava para entrar. O mais clássico de todos se chamava Chefênia. Era um mapa onde simplesmente tinha mais monstros raros, né, daquele tipo MVP, que você normalmente tem que ficar controlando o horário e caçando nos mapas. Então é um mapa cheio de MVPs, você poderia formar um grupo e jogar dentro desses mapas. Era uma monetização muito mais saudável, mas tudo estava sendo bom demais para ser verdade. E aqui a gente vai para o capítulo 5. Capítulo 5. O bigode que acabou com o Ragnarok no Brasil. Foi então, em 2 de dezembro de 2014, que a Level Up fez uma atualização no jogo que estragaria completamente o servidor. Qual que foi o erro? Um simples e inocente bug de sprite em um item chamado Bigode Grisalho. Um item fuleiro e sem serventia alguma. Qual que era a consequência desse erro? Se você jogasse esse item no chão, o jogo ia dar um crash e fechava. O que a Lug precisava ter feito para corrigir isso? Uma simples correção no arquivo GRF do jogo. Um amigo de clã na época corrigiu o GRF e passou para todos do clã no mesmo dia. Ele disse que fez essa correção em 2 minutos. O que a Lug fez? Deixou o erro rolando por 2 semanas. O que estava acontecendo durante o mesmo período em que o erro estava se alastrando no jogo? Uma Chefênia, aquele mapa especial que você paga com dinheiro real para conseguir entrar. Quando fechava o jogo, você era expulso do mapa e tinha que pagar para entrar novamente. Sabendo disso, é claro que os jogadores mais sem vergonha estavam usando o bigode para sacanear uns aos outros, porque o jogo é ultra competitivo e sacanear os adversários era uma coisa praticamente normal. Então todos os players dos clãs mais tops do servidor já tinham os seus GRF corrigidos, nos fóruns as pessoas já compartilhavam a GRF editada e qualquer um poderia baixar e colocar no jogo para parar de sofrer com o problema do erro do bigode. Tinha até mesmo vídeo no YouTube que estava ensinando como corrigir e no fim do vídeo o cara falava, ó, joga o bigode no chão para testar se tá funcionando mesmo. Então no dia 6 de dezembro, a Lug soltou um comunicado falando que já tinha conhecimento do bug e iria corrigir, mas não antes de acabar a Chefênia, né? Deixar a galera se degladiar
adiar mais um pouquinho e ganhar um pouco mais de dinheiro nas entradas. Foi então somente no dia 17 de dezembro, depois do pau comer nas chefênias, nas guerras e todo mundo já ter mexido por conta própria na GRF do jogo, o que por si só já era contra as regras do jogo, eles decidiram passar o cerol, banindo todo mundo que jogou bigode no chão e não era amiguinho de GM. Eu conheço gente que usou o bigode pra zoar os outros e não tomou ban. Eu conheço gente que não zoou os outros com o bigode, só jogou no chão pra testar e tomou ban. E eles abertamente falaram sobre terem banido mais de 400 contas, alegando ter conferido os logs e terem banido somente quem abusou do bug maliciosamente, como se fosse possível de você concluir somente olhando os logs. Na prática, eles baniram a maior parte dos jogadores das guilds grandes que editaram o GRF cedo para contornar o erro deles. Na prática, até quem não levou ban parou de jogar porque simplesmente os seus amigos foram esculachados e perderam tudo. Tudo isso por consequência da enorme incompetência da Lug em corrigir um erro extremamente simples. Erro esse que eles convenientemente deixaram rolar por 2 semanas. Enquanto rolava o mapa especial pago, eles deixaram o circo pegar fogo para monetizar mais em cima do mapa especial, porque continuava tendo gente desavisada que a cada bigodada no chão era desconectada e tinha que comprar mais passe pro mapa. Eu conheço pessoas que processaram a Lug e fizeram acordos para conseguir acessar sua conta e resgatar os itens, só perdendo os personagens que estavam na conta. Conheço gente que simplesmente bateu um papo de brother com o GM e foi desbanido. Então, no final das contas, foi uma tremenda palhaçada o que eles fizeram, e isso foi o prego no caixão do servidor Ragnarok no Brasil. Eu até consigo imaginar os comentários de gente falando que a Lug fez certo em banir os malvadões do bigode, porque eram só os que faziam monopólios e blá blá blá. Eu também consigo imaginar os comentários de gente falando que acha que isso não fez a menor diferença na vida do servidor e tudo mais, porque foram só 400 jogadores. Mas independente das opiniões, o fato é que depois do incidente, a administração logo foi parar nas mãos da Warp Portal, a mesma que cuidava do servidor internacional. A Lug logo também largou a administração dos outros jogos onde ela também vinha fazendo um serviço, como aconteceu no caso do Combat Arms, que estava completamente tomado por hack e estava um lixo. E pesquisando um pouco melhor, eu vi que a Level Up não administra mais nenhum jogo atualmente, e ela se limitou a trabalhar com divulgação e marketing de jogos na América Latina. Bom, a ideia do vídeo não é chutar cachorro morto da Lug, então deixa ela pra lá, mas sim falar sobre a incrível experiência que foi pra mim e pra muitos amigos meus. E é uma pena que não dá pra reviver essa experiência, né? Jogar o Hagzinho pela primeira vez, outra vez. Não existe mais como isso acontecer. E é uma pena que não tenha como reviver essa experiência de jogar o Hagzinho pela primeira vez, uma segunda vez. Até hoje eu acabo me divertindo em alguns servidores privados com alguns amigos das antigas, os que eu ainda tenho contato. Até porque muitos tiveram filhos, alguns faleceram e outros simplesmente desapareceram da internet. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo também tenha relembrado você de boas lembranças, assim como aconteceu comigo. Foi uma honra jogar um Hagzinho com todos vocês. E eu vou deixar aqui minha dedicatória para os meus principais parceiros de Hagzinho. Vocês moram no meu coração.